João capítulo 1, eu quero ler com vocês, uma vez que nós já lemos no início do culto, do verso 1 ao verso 5, eu gostaria de ler com vocês do verso 6 até o verso 18, tá bom? João capítulo 1, do verso 6 ao 18, amém? Se diz a palavra de Deus. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de que eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto ao Pai, é quem o revelou. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a compreender, a perceber, mais do que isso, a aplicar em nossas vidas essas poderosas e preciosas palavras. Te peço por essa congregação, por esse povo, ó Deus, aqui reunido, que juntos, ó Deus, nós possamos sair daqui mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tinha comentado com os irmãos do louvor que eu ia expor só do verso 1 a 6, do verso 1 a 5. Mas o prólogo, em boa parte dos comentários, colocam no mesmo bojo, do verso 1 ao verso 18. Por isso eu não quis fugir muito disso. Então nessa noite eu gostaria de dividir esse nosso momento aqui em 3 partes. O primeiro deles, na ideia de Cristo como o eterno, o Criador, a fonte de luz e de vida, na primeira parte. Na segunda parte, eu gostaria de analisar com vocês os privilégios dos que creem, do verso 6 ao verso 13. E aí a gente finaliza, do verso 14 ao 18, tentando analisar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Por mais que nós venhamos a perceber essa mesma divindade nos atributos descritos do verso 1 ao verso 5, é no verso 14 e 18 que a gente consegue perceber a superioridade de Jesus em relação a Moisés, em relação à lei, mas em especial em relação àquele, e somente àquele, que viu Deus. E aí a gente fecha e finaliza esse nosso tempo aqui de culto, ok? João menciona no seu evangelho coisas que os sinóticos não possuem. E aqui, sinóticos é um termo teológico para descrever o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. O material que está contido, inclusive, do capítulo 2 ao capítulo 4, por exemplo, como a miraculosa transformação de água em vinho, o seu diálogo com Nicodemos, o diálogo com aquela mulher em Samaria, não existem nos sinóticos. A ressurreição de Lázaro, as frequentes visitas de Jesus a Jerusalém, e sem mencionar o muito de suas instruções particulares
aos discípulos são exclusividades do quarto evangelho. Sem dúvida que há uma boa relação para isso, e é o fato de João ter relatado principalmente o ministério de Jesus no sul, na Judéia, e em específico em Samaria, em vez de na Galileia, como é no caso do evangelho de Lucas. Mas as diferenças entre João e os sinóticos não podem ser todas atribuídas a essa questão geográfica. Não menos surpreendente é que os temas predominantes em João estejam ausentes dos sinóticos. Apenas em João, Jesus é explicitamente identificado como Deus. Esse é o único evangelho que vai tratar dessa perspectiva de modo acurado. Então nós precisamos analisar aqui, então, de imediato, a ideia desse Cristo como alguém que é eterno, que é distinto do Pai, por mais que sejam um. A ideia de ser criador, atributo que é só de quem é divino, de alguém divino. E perceber maravilhosamente a ideia de que Ele é a fonte da luz e da vida. Então, o verso 1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Percebe que a ideia de no princípio está intimamente relacionada com a ideia de Gênesis 1. Quem está aí lendo o cronologia da Bíblia vai perceber que no capítulo 1 é assim que inicia o livro de Gênesis. No princípio. Então, João está querendo fazer questão de dizer assim, olha, ele estava no princípio. Ele é eterno. Nenhum dos outros evangelistas faz declarações tão completas como o que vemos nesse evangelho, em especial sobre a divindade de Cristo, a justificação pela fé, a operação do Espírito Santo e os privilégios daqueles que creem em Jesus Cristo. Nos 5 primeiros versículos, o que fica claro é que João faz uma declaração incomparável da natureza divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava no início, ele é eterno. E como diz Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 17, ele é antes de todas as coisas. Então, somente alguém que é Deus, somente alguém que é eterno, pode atrair sobre si, carregar sobre si a ideia de divindade. Jesus é o próprio Deus, porque o versículo 1 e o verso 2 faz questão de tornar clara essa distinção. Eles são um, mas eles são distintos. Porque ele diz assim, no verso 2, no princípio ele estava com Deus. Há uma distinção aqui entre o Deus Pai e o Deus Filho. A Melissa já está craque no catecismo e ela sabe explicar muito bem isso. Ela diz assim, eles são 3, papai, mas eles são 1. E é importante nós identificarmos e compreendermos essa ideia de distinção, mesmo que eles sejam 3, e ainda assim 1. O verso 3 em diante vai tratar a ideia de que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E aqui nós conseguimos identificar a ideia de Jesus enquanto Criador. Aquele que tem o poder de criar as coisas. Jesus é o Criador de todas as coisas, pois nele foram criadas absolutamente tudo. Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 16, faz questão de dizer: pois todas as coisas foram criadas através dele, no caso, e vai dizer o seguinte: todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. E ele vai continuar, sejam tronos, soberanias, poderes e majestade. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor Jesus Cristo. É muito importante nós identificarmos e percebermos essa ideia de Criador, em especial para compreendermos a ideia de divindade.
O ser humano, o indivíduo, não tem essa capacidade de criar coisas do nada. Tudo que nós produzimos é sempre de algo já feito. E há aqueles espertalhões, né? Tipo assim, não, isso aqui foi eu que criei. Isso aqui foi eu que inventei. Tudo que nós fazemos é apenas cópia do que nós enxergamos ou percebemos na realidade. De modo que no fundo, ninguém é autêntico. Nós temos as nossas peculiaridades, nós temos coisas que são somente nossas, que é a ideia das nossas digitais, da nossa voz, da íris. Mas essa ideia de criação e de criatividade não compete a nós. Só o ser divino pode criar coisas. Só um ser divino pode criar do nada. Pode chamar à existência aquilo que não existe. Só alguém divino pode soprar num barro, conforme Gênesis, e daquele barro surgir vida. Só alguém como o nosso Deus pode olhar para um universo onde só tinha água e agora a partir dali criar coisa e ir chamando, como nós vemos em Gênesis. Haja luz e houve luz, haja o firmamento e houve o firmamento, haja a natureza e os frutos e os animais, e assim o fez, e agora nós queremos criar o homem, e assim ele faz, ele vai chamando, e as coisas vão sendo criadas pelo poder da sua palavra. Então, se Jesus criou todas as coisas, conforme o relato de João capítulo 1, do verso 3 em diante, conforme o relato do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 16, então nós chegamos apenas a uma conclusão. Ele é Deus. Porque esse atributo de criação só é dado a alguém que é divino. Mas mais do que isso, meus irmãos. Meus irmãos, Ele é a fonte de vida e de luz. Sem Jesus, meus irmãos, tudo fica obscuro. Sem Jesus, meus irmãos, tudo que há à nossa volta é trevas. Eu não sei se vocês lembram do relato de Paulo em Atos, no capítulo 17, quando ele vai citar um filósofo. E ele diz assim, olha, essas pessoas estavam meio que tateando, tentando encontrar solução para as suas vidas, tentando encontrar sentido para a sua vida. E é sempre assim quando alguém está distante de Deus. Tudo é obscuro, nada faz sentido, a vida não tem cores, não há propósito. Não há propósito, por exemplo, no nosso trabalho. Não, eu vou trabalhar porque, no final das contas, o pessoal lá do Recursos Humanos, da contabilidade, vai depositar o salário no final do mês na minha conta, e é só por isso que eu trabalho. Não há propósito. Não há propósito no casamento. Rapaz, se ela fizer raiva para mim, eu divorcio e tá tudo certo, afinal o mundo já pensa desse jeito mesmo. Então vamos divorciar aqui e vida que segue, porque o que importa é ser feliz. Não há propósito no namoro, é sempre aquela coisa possessiva, de posse, onde aquele outro é meu exclusivamente, e não há propósito de casamento, de pensamento em família, tudo se restringe à questão de atração sexual. Tudo é obscuro. E se não pensar assim, aliás, se isso não é suficiente, quando nós estamos distante de Jesus, é como se nós não tivéssemos a capacidade, nem sequer, de perceber que tudo isso é ruim. Nossa, gente, para mim essa é a parte mais terrível. Porque sem Jesus nós não conseguimos perceber isso. Ninguém por si só consegue chegar a essa conclusão. E se chegar à conclusão de que tudo isso é danoso, é prejudicial, aí deve uma perspectiva moral. Eu estou vendo aqui
que isso aqui vai dar errado. Mas como eu disse, mas errado por errado, todo mundo erra mesmo. O pensamento é esse. O pensamento é assim, de muitos ainda que não tiveram relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida e Ele é a fonte da luz. O verso 4 e 5 diz o seguinte: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas. Então, aonde havia trevas, passou a ter luz. E é assim que ocorre quando Jesus entra nas nossas vidas. A luz. Alguém aqui. Não precisa levantar a mão, porque eu já estou aí vendo aqui. Algumas pessoas aqui no nosso meio utilizam óculos. Sem óculos, é ruim ou não? É péssimo, né? Eu estava na faculdade no ano de 2014, e aí quando eu passava o dia na frente do computador, aí quando eu chegava na faculdade, eu sentava sempre ali na metade da sala, ou era aquele aluno do fundão, né? E eu ficava assim, eu olhava, rapaz, era um esforço, eu ficava mirando assim, para tentar enxergar aquilo que o professor estava escrevendo no quadro, mas sempre sobre aquela ideia assim, ó, não, cara, eu não preciso de óculos não, esse negócio de óculos é para quem tem problema de visão, eu não preciso, não, eu vou ficar aqui, me matando aqui para enxergar o que o professor está escrevendo. Aí um dia eu disse, não, rapaz, vou usar óculos, vou tentar aqui, né? Fui lá no oftalmologista, ele fez lá e tudo, era um grauzinho pouco, até aquele grande dia que eu cheguei na sala de aula. Aí eu tentei, né? Vou sentar ali no fundão ali, para ver se esse óculos funciona mesmo. E eu coloquei o óculos. Gente, era bom demais. Que libertação, cara. Eu não precisava mais ficar mirando para ver o que o professor estava escrevendo. E é assim quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. As coisas que nos prendiam nesse mundo, as coisas, e percebe, a justificativa é muito parecida com a minha, no sentido de orgulho. Não preciso não. Pode deixar que em algum momento da minha vida as coisas vão começar a dar certo. Vai muito. E é aí onde nós percebemos que o Evangelho é de fato para pessoas que reconheceram as suas limitações, a sua pobreza, a sua fragilidade. O Evangelho é para gente que se humilha diante do Senhor. No Evangelho, no seio da igreja, nessa que é a noiva do Cordeiro, não há espaço para gente autossuficiente. Não há espaço para gente que depende somente de si mesmo. Não há espaço para os orgulhosos. Não há. E quando eu falo orgulhosos, eu falo aqueles que falam, que se orgulham, até uma redundância, né? Que se orgulham de serem orgulhosos. Para esses não há espaço. Para aqueles que defendem o seu próprio orgulho como sinônimo de fortaleza. Para esses não há espaço. O Evangelho é sobre pessoas que enxergaram a sua pobreza. O Evangelho é para gente que olhou para dentro de si e percebeu as suas mazelas. Porque esse mesmo Jesus que dá vida e que entra com luz na nossa vida, é que nos mostra o quanto carecemos, o quanto necessitamos desse Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Do contrário, nós ficaremos com uma citação de Paulo, tateando nesse universo, tentando encontrar sentido para a nossa vida. Cansados de tanto correr essa caminhada. E se nós oferecêssemos perigo somente a nós, ainda não era de todo ruim. O problema é que pessoas cegas, sem luz, é um potencial demoníaco contra a vida de outras pessoas. E essa é a problemática de estar sem vida e sem luz.
no seu interior. Venha para Jesus. Pare de ficar aí nessa sua cegueira espiritual. Você pode contar com o Senhor Jesus Cristo. O salmista, no capítulo 89, no verso 19, diz: outrora falaste em visão aos teus santos e dissestes: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltarei um escolhido. Esse herói que ele concedeu do meio do povo e que veio para nos socorrer é quem? Senhor Jesus Cristo. Lance diante dele os seus medos, as suas mazelas, o seu orgulho, a sua pobreza. Ele, enquanto eterno, Criador, a fonte de luz e vida, te conhece melhor do que você mesmo. O segundo ponto da nossa pregação está do verso 6 ao verso 13, quando nós vamos perceber os privilégios dos que creem. Então, nós vemos no verso 6 a seguinte coisa: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. É fascinante isso aqui, ó. Verso 7, ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele, mas ele não era luz. Mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Essa aqui, meus irmãos, é a função do ministro de Cristo. Essa é a função do embaixador de Cristo. Essa é a função de todos aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. O melhor de João não era ele mesmo. Vocês conseguem compreender isso? Ele veio para dar testemunho da luz. Ele entende que ele não era a coisa mais importante. É justamente assim que as pessoas pensam nesse mundo, não é verdade? Não. Tudo depende de mim. Se as coisas não for como eu quero, vai dar errado. Eu sou o Senhor da minha... Você deve ser o Senhor da sua história. Algo que essas pessoas talvez nunca revelaram para você, é o quadro depressivo que elas enfrentam dia após dia, por tentar sustentar um personagem que elas não podem suprir, ou que elas não podem manter por muito tempo. E o que me chama a atenção é que aquilo que João tem de mais precioso não é ele mesmo. Aquilo que João tem de mais precioso não é as suas habilidades, não é a sua capacidade de realizar algo. Aquilo que João tem de mais precioso na vida dele é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu sei que nesse início de ano nós estipulamos diversas metas. E eu sei que nesse início de ano, todo mundo nós estamos no ano de 2025, já deve ter aderido o seu plano aí, com todas as metas. E ano após ano eu repito isso aqui. Não há nenhum problema nisso. Haverá problema quando você acreditar que a produtividade se restringe a você, a sua capacidade de execução. Isso é um problema. Porque você está fazendo projetos e planos sem perceber a importância de que produtividade é sobre fazermos a vontade de Deus. Não faz sentido concluir, por exemplo, aquela faculdade, se aquela faculdade não tiver o objetivo de abençoar o reino de Deus. Não faz sentido completar aquela carga de treino, seja na academia, seja na corrida, seja nas academias de artes marciais,
se essa força bruta que você está trabalhando não esteja colocada à disposição da igreja local, de servir o seu cônjuge, de servir o seu filho. Não vai fazer sentido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não vai fazer sentido concluir o plano de leitura desse ano se a sua vida não estiver condicionada à disposição da igreja local. A manutenção, tudo vai se restringir à manutenção de um personagem que possui muita disciplina, mas que em nada parece com o Senhor Jesus Cristo. Sua sabedoria, seu poder, sua divindade está toda imbuída, completamente mergulhada no serviço do Pai, de atender os necessitados, de multiplicar pães, de ressuscitar Lázaro, de receber a mulher pecadora. Tudo que ele possui, tudo que ele tem, está tão somente condicionado ao serviço do Pai, de obedecer o Pai. Muitas vezes na nossa jornada nós tememos inclusive a ideia de sermos, de demonstrarmos fraqueza. Por quê? Porque o personagem não pode demonstrar fraqueza. Nós tememos o que as pessoas vão pensar sobre nós mesmos. E tudo isso sobre a ideia de que nós somos suficientes em si mesmos. Eu sei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já vim dessa cidade aí. É fútil. É pobre. É triste. Porque as pessoas veem o que você sabe que você não é. Porque uma coisa é lidar com a opressão externa. E outra coisa é lidar com a opressão interna. Porque a externa, nós simplesmente nos isolamos. Mas a interna, para onde a gente for, vai estar lá a consciência martelando, te questionando, te acusando. O reino de Deus não é para gente que acha que é a luz em si. O reino de Deus não é para gente que acha que é o sol do meio-dia. O reino de Deus não é para gente que acha que é a estrela da manhã. O reino de Deus é sobre pessoas que se alegraram em serem simplesmente coadjuvantes de um filme onde o protagonista é o Senhor Jesus Cristo. Não quero dividir o protagonismo com o Senhor. Você só vai se frustrar. Porque há um texto que diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Que a disciplina, que as metas e que o foco estipulado com bastante entusiasmo nesse início de ano seja tão somente para abençoar aqueles que estão à sua volta, o seu cônjuge, seus filhos, e em especial também a sua igreja. Senão vai fechar 2025 e você pode se encontrar frustrado, abatido e entristecido, porque viveu uma vida medíocre, viveu uma vida para si mesmo. Jesus veio, conforme o relato de João, mas o mundo não o conheceu. E aí nós percebemos isso no verso 10 e diante. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui tem pessoas que já confessaram a Cristo. Aqui tem pessoas que já desceram as águas batismais. E aqui tem gente que talvez nunca fez uma confissão. Faça uma pergunta honesta para si mesmo. Quem te criou? E se você encontrar uma resposta correta e compreender que quem criou você e quem te deu a oportunidade de viver foi o Senhor, se essa for a sua resposta, você está em apuros e na mesma condição de que João descreve aqui. Ele criou o universo.
Ele criou o mundo e tudo que nele há. E a sua criação não reconheceu. Que egoísmo, meus irmãos! Que tolice! Qual é a graça dessa vida se não for para servir ao Senhor? Qual é a graça dessa vida se não for para depositarmos ao Senhor os nossos dons e talentos? Mas ainda que distante disso você encontre graça, se que você sinta alegria e desfrutar das coisas desse mundo, tudo bem. Mas eu tenho também uma triste notícia. Há um depois daqui. Há uma realidade que transcende essa que nós estamos vivendo agora. Que está preparada, que está reservada para aqueles que é dividida, para aqueles que creram e que reconheceram o nome do Senhor Jesus Cristo e colocaram diante dele a sua fé, a sua crença, a sua vida. E uma realidade para aqueles que não creram. E para mim, isso é maravilhoso. Porque o Evangelho, conforme Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, é fragrância de vida para aqueles que estão crendo. Para aqueles que estão crendo. Mas é fragrância de morte para aqueles que continuam em sua rebelião contra Deus. Ainda há aqueles que tentam forjar para si um evangelho que é segundo as suas próprias convicções. Isso é tolice, isso é bobagem. O evangelho é sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que andar e viver como Ele andou e viveu. Mas a todos quantos receberam esse Cristo, a todos quantos depositaram, lançaram sobre Ele suas mazelas, seus pecados, suas fragilidades, reconheceram a podridão do seu interior, João diz assim, a todos esses que creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E ele diz mais, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi o Senhor que os escolheu, foi o Senhor que os atraiu. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 26, diz o seguinte: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gente, isso aqui é privilégio. Somos filhos de Deus. Fomos aceitos. Apesar da nossa fragilidade, apesar da nossa pobreza, Ele nos aceitou. Se o mundo não aceita os fracos, se o mundo não aceita os frágeis, se o mundo não aceita aqueles que em algum momento da vida foi acometido por uma crise de ansiedade, se o mundo não abraça aqueles que durante a sua jornada tiveram vários traumas na sua vida, se as pessoas se distanciam dessas pessoas, há um Deus que abraça gente que é desprezada nessa sociedade. Há um Deus que recebe os marginalizados. Há um Deus que senta para comer com pecadores. Há um Deus que perdoa pecados. Há um Deus que cura pecadores. Há um Deus que anda no meio de pecadores, que caminha no meio de pecadores. Retire a divindade de Jesus. Retire essa importância que é dada ao Cordeiro de Deus. Retire esse aspecto relacional de um Deus que se relaciona com a sua criação. E nós vamos cair direto no abismo do moralismo e da religiosidade. Faça isso e você vai receber aquilo. Olha, se você não fizer isso, você não vai receber isso aqui. Essa é a beleza do Evangelho. Deus se fez carne.
Deus chama vocês de filhos. Ele não chama de bastardo, não. Ele chama de filhos. Fomos adotados nessa família. Eu separei esse momento aqui para abrir um parêntese aqui, olha. Na nossa igreja, existem pessoas que, quando começaram talvez ali o seu matrimônio, alguns dos cônjuges já tinham filhos. E você entrou, você já sabia que estava lá, e, enfim, você casou-se. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, ó, essa pessoa, essa criança, esse adolescente, esse jovem, não é meu filho. Olha, se aqui na nossa igreja, na convivência de liderança entre pastores, entre homens, entre casais, nós devemos olhar para os mais jovens e para os adolescentes como filhos e direcioná-los e cuidar deles e amá-los como se fossem nossos filhos. Aí vocês imaginem quando vocês entram num relacionamento onde aquela pessoa já tem um filho e você tem que conviver com ele o resto da sua vida. Ele é seu filho. Ele é o seu filho. E a mesma responsabilidade que vocês possuem com os filhos que vieram desse matrimônio, você deve àquele que já estava lá. Porque o pai de vocês recebeu todos vocês como filhos, mesmo vocês não sendo da descendência de Israel. Ele abraçou e amou todos aqueles, o europeu, o asiático, o latino. Ele recebeu todos como filhos, porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Filho é filho. Vocês são filhos de Deus. E alegrem-se nisso. E por fim, eu quero ver com vocês aqui a ideia da divindade de Jesus. Porque como eu falei no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu adoro esse texto. Eu adoro João capítulo 1, verso 14. Eu até escrevi isso no meu Instagram. Eu adoro esse texto porque todas as vezes que Satanás vem me acusar de alguma coisa, eu lembro desse texto. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Ei, o Deus de vocês e o Pai de vocês não é que nem o pai da Melissa, que repreende a todo instante e tal. O Deus de vocês é um Pai gracioso, cheio de graça e de verdade. É um Deus benevolente. Por que eu digo que ele não é que nem o pai da Melissa? É porque, às vezes, nós nos entristecemos com os nossos filhos, sim ou não? A gente diz assim, a gente tem vontade de dizer assim, ó, vá pra lá. Quero conversar com você não. É assim ou não é? É ou não é? Não vou falar não. E tal. Aí sabe qual é o problema? É que a gente aplica isso nas nossas vidas. E a gente acha que o nosso Deus é dessa maneira. Mas Ele não é. Porque Deus não é como a gente. Ele é um Pai cheio de graça e de verdade. Ele é um Pai misericordioso. Eu fico pensando, eu já falei sobre isso aqui, mas eu quero repetir. Eu fico pensando em Pedro, lá em João 20 e 21, parecendo a Chiquinha, chegando perto de Jesus. Que assim, né, Jesus? Eu abandonei o Senhor lá atrás, eu neguei o Senhor 3 vezes, mas eu estou aqui, né, para ser útil aí, né, no que precisar. E Jesus não faz como a gente. Ó, Pedro, eu dessa vez, eu vou te pedir. Ele não faz isso.
ele já está preparado, já está com a refeição preparada para ele. Ele está sempre à disposição. E mais do que isso, ele está sempre perto daqueles que o invocam, daqueles que clamam, daqueles que com o coração quebrantado e contrito se prostram diante dele. Porque ele é um Deus cheio de graça. Cheio de graça. O verso 15 diz assim, ó, João dá testemunha a respeito dele e exclama: este é aquele a quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existe antes de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Pare de achar que você é a estrela do amanhã. Pare de achar que você é o alecrim dourado. Pare de achar que você é os lírios do campo. Que você é o centro do universo. O universo não é sobre você. Sabe como é que isso se aplica nas nossas vidas? Fulano de tal fez mal para mim, eu não vou perdoar ele. Só de mal. De aprender. Que é bom para tosse. Eu acho assim que aquelas pessoas ali, eu não sei não, mas eu acho que, não sei, devem estar falando de mim. Até porque eu sou muito bom no que eu faço, né? Sou muito habilidoso. Eu acho que elas estão com inveja de mim. É muita prepotência, né não? Eu só não vou fazer tal coisa porque eu acho que o fulano de tal e o... Gente, vocês são servos de Cristo. O mundo não é sobre vocês não, gente. Eu faço aí quando a pessoa... Não se assuste não, eu faço aí. Sabe quando a pessoa acha que é a última Coca-Cola, o último biscoito do pacote é... O centro do universo é o Senhor Jesus Cristo. Por isso João diz, olha, ele vem depois de mim e é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Todas as vezes, sempre tem de gente que está chegando ou gente que já está aqui há bastante tempo. Se fica impressionado com a ideia de disciplina bíblica na nossa igreja. Mas disciplina bíblica existe para que a gente possa dividir aquilo de quem é crente e de quem não é. De modo tal que o Senhor se alegra com aqueles que se achegam no reino de Deus, mas Ele também se alegra com aqueles que são excluídos do rol de membro por viverem em uma vida de pecado. Porque Cristo é glorificado tanto naqueles que estão crendo, quanto naqueles que não estão crendo. Porque Cristo é fragrância de vida para aqueles que o receberam, mas Ele é fragrância de morte, cheio de morte, para aqueles que não estão crendo. Mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos aqueles que jogaram, lançaram sobre Ele os seus pecados e suas mazelas, Ele agiu com graça e com bondade. Ele é benevolente. O mundo não é sobre você. Isso aqui é maravilhoso. Porque a gente esquece de nós mesmos. E esquece de nós mesmos no sentido de eu preciso viver para agradar ao Senhor. Eu preciso viver para fazer a vontade de Deus. Homem nenhum. O texto continua e a gente vai ver que João faz questão de descrever. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus Cristo. Ninguém viu a Deus. Mas aquele que está junto ao Pai é quem o revelou. Ora, homem nenhum viu a face de Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Êxodo capítulo 33 a 34, nós vemos o diálogo de Moisés com o Senhor. E no capítulo 3 e no verso 20, nós vemos o Senhor dizendo: homem nenhum verá a minha face e viverá. Ninguém nunca viu Deus. Mas o Deus unigênito, Cristo Jesus,
viu o Senhor, viu o Pai. E esse também é um aspecto da divindade. Porque se é verdade que ninguém consegue ver e permanecer vivo, só alguém que é divino pode ver e permanecer vivo. É Ele quem revela. Mas, pastor, eu queria ver Deus. Jesus diz em João capítulo 14, verso 9, para Tomé: quem vê a mim, vê o Pai. Foi Jesus que revelou. Foi Jesus que fez, que demonstrou a face do Deus Pai. E ninguém, até Jesus, tinha chamado Deus de Pai. Foi Ele quem nos ensinou. Aqui o pessoal do plano de leitura vai lembrar, em Mateus capítulo 6, que disse assim, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso. Ninguém tinha revelado isso, a não ser o Cristo encarnado. É por isso que seria impossível perceber a sabedoria de Deus, o poder de Deus, o amor indescritível de Deus pelos pecadores, sua santidade, seu ódio pelo pecado, se não fosse a clara demonstração através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus, conforme Hebreus capítulo 1, verso 3, é o resplendor da glória de Deus. É o ser, é a expressão exata do ser de Deus. De modo tal que nessa noite você pode chegar diante dele e dizer assim, Deus, ou Senhor Jesus, eu estou cansado dessa vida. Eu estou cansado de confiar em mim mesmo. Eu estou cansado de depositar a minha esperança e a minha confiança em mim mesmo. Eu estou cansado desse espectro medíocre de achar que todo mundo tem inveja de mim. Eu estou cansado de ser autossuficiente. Eu estou cansado de demonstrar para todas as pessoas que eu tenho disciplina. Eu estou cansado de tudo isso. Pois bem, o peito de Jesus é o local certo para você estar. Como o apóstolo Mário esteve outrora e como uma das irmãs também esteve. Descansando no colo do Senhor Jesus Cristo. As aplicações para nossas vidas aqui nessa noite é a seguinte. Primeiro, o Senhor Jesus é fonte de vida e luz. Aqueles que estão aqui e ainda não reconheceram isso, eu tenho uma triste notícia para você. Tudo à sua volta é trevas. Tudo. Vocês podem ter um relampejo de alegria, você pode ter um relampejo de felicidade, você pode conseguir ter alguma conquista, mas tudo isso é fútil e inútil, porque não há propósito. Propósito só se encontra naquele que criou todas as coisas e que detém o poder sobre todas elas. Ele é a fonte de luz, ele é a fonte de vida. Segunda coisa, há um privilégio para aqueles que creem no Evangelho. Um privilégio e também uma responsabilidade. Vocês são filhos de Deus. Para mim, tem muita gente nova aqui e talvez vocês nunca escutaram isso. Por muito tempo eu fui conhecido na comunidade onde eu morava por alguém que gostava de futebol. E um dia eu lembro que eu orei ao Senhor. Eu disse assim, Deus, eu não quero conhecer assim. Eu não quero ser conhecido por isso. Eu queria muito. Eu fiz uma oração sincera a Deus. Eu disse assim, eu queria ser conhecido como alguém que ama a Deus. Eu queria ser conhecido como alguém que é filho de Deus. Que reflete a tua. Eu queria ser conhecido assim. Eu queria... E as coisas foram acontecendo gradualmente. Só que eu não pedi a ele para ser ruim de futebol. Que foi o que aconteceu. Mas tudo bem. O importante agora é que eu sou filho de Deus.
Eu não queria entrar em campo só para atrapalhar os caras que estavam jogando. Mas tudo bem. Eu sou filho de Deus. E para mim isso é suficiente. Ser achado no Senhor como filho de Deus. Como alguém que não confia mais em suas capacidades e habilidades. Mas alguém que tem o Evangelho como a principal coisa de sua vida. Eu quero ser, antes de ser corretor, antes de ser qualquer outra coisa, eu quero ser filho de Deus, eu quero ser reconhecido como filho de Deus. Ser corretor, servidor público, qualquer outra coisa, vem depois disso. Terceiro e último. Você pode, nessa noite, se achegar àquele que criou todas as coisas e que te conhece melhor do que você mesmo. Tem uma triste notícia para você: nem você conhece você mesmo. Quer uma prova? Há 10 anos atrás você dizia assim, isso aqui eu nunca vou fazer, jamais, tem nem perigo. E de repente você está fazendo aquilo que você disse que não ia fazer. Eu brincava na escola, na 8ª série. Eu dizia assim, ser crente é doido, é? Tem nem perigo. E isso prova que nem nós nos conhecemos tão bem quanto o Senhor. O Senhor é uma espécie o Senhor faz na nossa vida uma espécie de ressonância magnética. Ele conhece cada ponto do nosso ser. Juntas, medulas, articulações. Ele conhece cada ponto. E Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ora, alguém que me conhece melhor do que eu mesmo, eu vou continuar em rebelião contra essa pessoa? Contra esse ser? Sim, pastor, eu vou. Pois está aí. Nunca mais diga para alguém que você é humilde. Assim, né? Porque na minha humildade aí, né? Nunca mais diga para alguém que você é humilde. Porque você consegue ser pior do que os cães que rejeita o seu dono e o seu Criador. Que essa noite você possa chegar em casa e orar ao Senhor e fazer algumas reflexões consideráveis acerca dessa palavra. E aí, se você, pastor, eu entendi, Cristo é o centro do universo, na sua casa, lá no seu quarto, faça uma oração ao Senhor, assim, Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero sair da escuridão, eu quero estar na luz, eu quero viver para Ti. Amém? Baixa a cabeça e vamos orar a Deus.